Então, a palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês, eu dei o tema, né, de missões não é para mim, né, porque quando eu soube do ministério, né, da irmã Mariana, de missões, eu, eu aplaudi assim, eu digo, Senhor, né, tu és tão bom porque tu levanta pessoas certas para cada área, porque missões não é para mim, né, missões eu não iria conseguir ser uma missionária, né, porque eu tenho dificuldade de sair perto dos meus, eu tenho dificuldade de sair das minhas rotinas, eu tenho dificuldade de enfrentar o novo, e tudo isso é necessário para quem faz missões. Então, eu me pergunto: "Então missões não é para mim?", né, e aí Deus responde, né, e Deus vem me respondendo. Porque, Ruby admira esse espírito aventureiro de quem desbravador, esse espírito até sedento. Eu digo: "Será que eu não tenho essa sede de levar a palavra, né, para me impulsionar a fazer tudo isso?". Aí né, desbravar lugares, desbravar situações, desbravar culturas, desbravar tantas coisas, né, em nome disso, até que um dia eu ouvi da minha pastora que ela costuma contar, que quando criança tinha o sonho de ser missionária, né, de sair por aí pelo mundo mesmo levando o evangelho. E ela, aos olhos dela, ela não concluiu esse sonho, até que um dia o Senhor disse: "Olha a tua missão, né, a igreja é a tua missão, né, cuidar desse povo, levar o evangelho a esse povo é a tua missão". E aí é isso que eu quero deixar hoje para a gente, né, mesmo que ser missionária, né, parece impossível para alguns, seja pelo caráter, né, de cada uma, ou seja pelas dificuldades financeiras, ou seja qual for o que lhe impede de ser missionária, o que eu quero deixar hoje é que cada uma aqui é uma missionária do Senhor, porque faz o ID, né, leva o evangelho, leva a palavra, confia no Senhor, naquele que nos dá a provisão diária, independente de qualquer situação. A irmã Valda não, acho que foi a irmã Egéria, não me lembro, eu sou péssima. Começou a falar de Moisés, né, e Moisés, quando ela falou de Moisés, foi um missionário, né, porque ele deixou a sua parentela e foi desbravar para onde Deus enviou. Não sabia nem para quê, nem para onde, só confiou, né, e ele foi um missionário. E como ele, a gente encontra vários missionários na palavra, né, cada uma cada um dentro da sua missão, do seu propósito, porque a cada um Deus deu um propósito, a cada um Deus deu uma missão, a cada um Deus deu um dom. Só basta a gente se colocar à disposição, se deixar ser usada, né, e se deixar ser gasta por esse Deus, né. E Deus é um Deus que ele conhece o caráter, ele conhece as necessidades, ele conhece de todo, de cada um, né. E a missão de todo cristão é simples, é comunicar ao mundo quem é Jesus? É comunicar, é passar o evangelho, né, um evangelho de redenção, um evangelho de reconciliação, um evangelho de misericórdia, o evangelho que o nosso próprio mestre, o nosso próprio Jesus, o nosso próprio Deus veio aqui na terra e fez, né, como um missionário, ele se deixou de ser Deus, se fez humano para vida em prática, na carne, mostrar como é que se faz missão. E hoje eu quero trazer em especial 2 missionários, a história de 2 missionários, que está na palavra, está em Segundo Reis, no capítulo 5, que eu vou compartilhar com vocês, vou ler aqui, do versículo 1 ao versículo 10, eu creio, mas vamos lá ler. A cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu:
Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Elias. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Glória a Deus, Senhor. Amém. Amém. Que a tua palavra fale conosco, Paizinho, nessa tarde. E aqui eu quero compartilhar com vocês esses dois missionários, né? Que foi a menina cativa, né? Uma menina, como a palavra diz, né? Quantos anos? Uma pré-adolescente, uma criança, seja quantos anos, a Bíblia não diz, só diz que ela era uma menina, mas ela sabia da onde ela tinha vindo. Ela sabia quem era o Deus que ela servia, né? E muito mais. Essa menina era realmente uma serva do Senhor. Essa menina realmente foi usada por Senhor, porque veja uma situação, irmãs, que eu acabei de ler. Ela estava numa terra distante, ela estava como escrava, ela era apenas uma criança, né? Ela provavelmente tinha perdido pai e mãe, né? Ou estava longe, eu tinha visto morrer, a Bíblia não diz, mas era uma guerra. Ela estava longe da sua terra, longe da sua parentela, longe da sua cultura, mas ela tinha um Deus vivo dentro dela. E esse Deus vivo é que nos enche de amor e misericórdia pela vida do outro. Ser missionário é mais do que ir, né? Viver com a cultura diferente, viver num meio diferente. Ser missionário é levar esse amor, é ter amor por vidas, né? É se sacrificar, é se doar, é se gastar por essas vidas, né? Aqui a gente tem mulheres, eu não sei quantas mulheres, mais de 100, mais de 200, mas que se gastam diariamente, que têm seus trabalhos, que têm suas famílias, que têm suas ocupações, mas que têm aquele compromisso de estar aqui todos os dias, alimentando e sendo alimentadas pela palavra de Deus, né? Isso é ser missionária. Não necessariamente precisa a gente sair da nossa casa para a gente ser missionária, para a gente ser profeta de Deus, para a gente ser usada por Deus. A gente pode estar, né, onde quiser. Deus usa a tecnologia, Deus usa o que Ele deixa, o que Ele permite, o que Ele cria, para que a gente seja vaso dele, né? E essa menina, apesar de ser uma criança, apesar de toda essa situação que eu já relatei para vocês, ela não tinha rancor no coração, ela não tinha, né, desejo de vingança, ela não tinha tantas coisas mesquinhas que muitas vezes a gente se pega vivendo e querendo. Ah, que bom! Ele não, o chefão do exército que matou meus pais, que me tirou da minha terra, ele agora vai morrer. Ela, em momento nenhum, ela tinha tanto respeito que não foi nem falar com ele, falou com a esposa dele. Se ele, o meu senhor, né, conhecesse o profeta do Deus que eu sirvo, do Deus vivo, ele seria curado. Veja bem, ela falou desse Deus, ela pregou, né, a palavra, mas ela fez muito mais do que pregar. Ela, ela se portava como crente, ela se portava como filha de Deus, ela se portava, né, porque ela fazia coisa com excelência e com amor. Ela não ficou presa à situação que ela vivia, mas ela aproveitou aquela oportunidade
que ela teve para levar para aquele homem, para aquela família, né, para aquele povo, porque afinal de contas ele era um grande homem, né, daquela região, o poder do nosso Deus. E isso é ser missionário. E é isso que Deus espera de mim, de vocês, né? Glória a Deus que ele levanta, né, pessoas com esse dom, com essa sede de andar pelas nações, de andar pelas tribos, né, por todos os lugares da terra, porque assim diz a palavra. Mas ele também conta com missionários, como eu, como você, né, que, que quer usar a gente aonde ele nos coloca, na posição que ele nos coloca, sem questionar, né, sem levar em consideração o que estamos vivendo, mas sim sendo usado pelo propósito que ele tem para cada uma, né? E ela não se portou em ser escrava, ela foi além, ela era uma menina livre, porque ela sabia quem ela era em Cristo Jesus. Ela sabia quem ela era, né? Aquela situação daquele povo de Israel era momentânea, como é momentâneo tantas guerras que enfrentamos, tantas batalhas que enfrentamos, tantas situações que enfrentamos, tanto aprisionamento que enfrentamos. É momentâneo, porque o nosso Deus é aquele que nos garante a vitória, se a gente permanecer fiel, firme, confiando, crendo, né? Crendo. Pode ser que não seja nesse carnaval que o milagre aconteça, mas o milagre vai acontecer, né? Pode ser que não seja esse mês, esse ano, né, que vai acontecer, mas vai acontecer. Depende do nosso posicionamento, depende de, apesar de estar escravo daquela situação, ela não era escrava, ela servia a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, que poderia mudar não só a situação que ela se encontrava, mas a situação daqueles que aprenderam em cativeiro se encontrava e trazer cura, sem mesquinharia, sem desejar justiça, sem desejar o mal, né? Mas confiando que se aquela pessoa que estava ali, né, lhe fazendo mal, aparentemente, que era uma situação difícil, conhecesse o Deus vivo, tudo aquilo seria diferente, né? E foi isso que ela fez. Ela levou a palavra de Deus, ela levou o poder de Deus, ela levou a misericórdia de Deus, ela levou o amor de Deus, ela levou a salvação que vem de Deus para aquele homem, né? E mais adiante a gente viu que aquele homem se preparou, né? Como ele imaginava que deveria ir, né? Pegou ouro, pegou prata, pegou roupas, pegou uma carta do rei, mas para Deus fazer o seu milagre, Deus não precisa de nada disso, né? Deus não precisa de ouro nem prata, Deus não precisa que a gente faça nada. O que Ele quer que a gente faça é o que Ele sempre diz: obediência, obediência, né? Obedecer é melhor que sacrificar, né? Ele quer que a gente obedeça, como Abraão, que saiu da sua terra, sem saber para onde, sem saber o que se iria encontrar, mas obedeceu, né? Como essa menina que nessa situação, que dali para frente, né, ela poderia até trocar. Ó, eu sei quem te cura, né? Mas eu quero a minha carta de liberdade. Não, ela se via livre e salva. E aquele homem era, apesar de todo o poder que ele tinha, era um homem que estava com carta de morte, morte, né, eterna. E ela trouxe a fé dela, ela trouxe o, né, o id dela, o propósito dela, né? Porque Deus nos leva para lugares, nos coloca em situação que muitas vezes a gente pensa assim: o que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? Uma vez, alguns anos atrás, meu marido foi convidado e um grupo de amigos e aquela coisa toda para um show, né? Um show aqui de uma banda aqui do Brasil, que é conhecida por o uso de drogas, por exaltar a maconha e essas coisas. E eu, Senhor, né? Senhor, o que é que tu queres que eu vá, que eu faça, Senhor? Né? Tu sabe que ali não é lugar para mim, nem para o meu marido, nem para ninguém.
né, mas se tu queres que eu vá, se ele está me chamando e eu sou esposa, eu vou. Mas irmãs, eu passei a noite toda intercedendo. Eu olhava, eu estava num local que eu via o povo assim embaixo, e eu via bebendo um casal jovem, e ali eu orava pelaquele casal. E eu via outros ali se drogando, e eu orava por aqueles que estavam se drogando ali. E eu saía repreendendo, repreendendo. Não sei, não sei se aquela minha oração surtiu efeito. Eu sei que eu guerreei a noite toda ali, né? Eu guerreei a noite toda, como eu guerreio, né? Como nós que somos mães e, como eu disse, né? Morando aqui em Recife, tem sempre um filho, um sobrinho, um filho de um amigo mesmo, né? Que nesse período de carnaval enlouquecem, acham que estão fazendo grandes coisas, que se não brincar carnaval, perderam um ano, né? Mas a gente sabe, e a gente fica ali, intercedendo, intercedendo para que não aconteça nada, intercedendo para que o Senhor os livre de todo mal, né? Intercedendo para que eles voltem em segurança. Então é isso. Independente de onde a gente esteja, a gente tem a missão, né? De estar ali, levando a redenção, levando a reconciliação do Senhor, levando o amor. Porque quem julga, quem compara, quem aponta, não é Deus, né? Não é Deus. Quem faz isso é aquele outro que a gente bem sabe. Deus é aquele Deus misericordioso, Deus é aquele que está sempre pronto a perdoar, pronto a esquecer, né? Que só depende da gente, né? Depende do que a gente realmente deseja. E o outro missionário que me falou nessa história foi o profeta Eliseu, né? Ele tem uma frase que ele disse assim: "Por que o desespero?" O rei, como eu li, estava desesperado, ele achou até que era motivo de mais uma guerra, que o outro rei estava querendo afrontar ele, né, se passando por amigo, né, muitas vezes a gente se vê nisso, né. O que aquele amigo quer dizer? O que é que aquela pessoa quer dizer? Ele está querendo me afrontar, né, e aquele rei se desesperou e rasgou as vestes, ficou, né, e quando o profeta Eliseu soube, perguntou: "Por que o desespero? Manda para mim que ele saberá que em Israel tem um profeta de Deus. Profeta é aquele porta-voz, é aquele que leva a mensagem de Deus, é aquele que leva a mensagem realmente, o que Deus tem para cada um, né? O que Deus fala no coração de cada um. E aquele profeta, né, Eliseu, ele sabia quem servia, ele sabia o propósito dele, né? Ele sabia que era um Deus todo-poderoso, que poderia fazer muito mais, que pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, que é um Deus que continua fazendo grandes coisas em nossas vidas. E por que o desespero? E por que o nosso desespero? Quando a gente parece que está com a morte decretada. A morte de quê? A morte física é uma doença? A morte de quê? De um casamento, né? A morte de quê? De uma firma, de uma empresa? A morte de quê? Né? Que está nos deixando desesperados. Né? Então ele pede, né? Manda para mim, eu sei a quem eu sirvo. Né? E é isso que eu quero deixar para vocês. O que é que está desesperando cada uma de vocês aqui? O que é que está desesperando, está nos desestabilizando, que a gente quer fazer estratégias humanas, né? Se eu tiver ouro, se eu tiver prata, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu fizer aquilo, se eu tiver tal conhecimento, se eu tiver tal amigo, né? Se eu tiver a carta do rei, vai conseguir? Não. A gente vai conseguir nos pés do Senhor, a gente vai conseguir, né, se rendendo ao Senhor, ao poder de Deus, porque o poder de Deus, ele não vê dinheiro, ele não vê prestígio, ele não faz diferença nenhuma, porque para Deus isso pouco se importa, né, ao contrário, o milagre de Naamã só chegou quando ele deixou de lado a arrogância, o orgulho, né, que ele tinha muito, a soberba que ele tinha muito. Afinal de contas, ele era um grande homem, né? E afinal de contas, ele era amigo do rei, né? Afinal de contas, ele tinha poder, tinha dinheiro. Então, muitas vezes a gente se pega arrogante, arrogante, até mesmo por ser crente, por conhecer a palavra.
né, por se achar superior, porque sabemos de quem somos filhas. E cadê o amor, a misericórdia, a bondade de Deus? Estamos refletindo isso, estamos, sendo missionários de Deus aonde a gente por onde a gente está andando, né, porque foi assim que Naamã chegou, mas não foi assim que Naamã saiu. Naamã saiu, olha que ele não estava, ele não chegou nem na presença do profeta, foi o menino de recado, né, foi alguém que Eliseu mandou. E ele foi curado, porque ele se deixou ser tratado por Deus, né. Muitas vezes Deus está pedindo da gente uma coisa tão simples: "Fica calada, irmã, usa outra estratégia, irmã", né. Abraça, irmã. Sorri, irmã, né. Olha pra com um olhar misericordioso para o teu irmão. E a gente não, a gente quer uma coisa difícil. "Ah, não, mas se eu jejuar por 2 anos, se eu jejuar, se eu tirar não sei o quê pelo resto da vida, se eu fizer isso, fizer aquilo, eu vou conseguir a graça do Deus Pai". Não, ele quer obediência da gente. Ele quer que a gente reconheça quem ele é, né. E ele pede coisas simples pra gente. A gente é que gosta de complicar, a gente é que gosta de florear, a gente é que gosta de fazer o que não ele nem nos pede muitas vezes, né. Então vamos deixar muitas vezes cair a nossa arrogância, cair o nosso orgulho, cair a nossa soberba, e se deixar ser trabalhado e transformado, libertado pelo Senhor, né. E aí, ser espelho que reflete a imagem de Deus, alcançando cada vez mais vidas, alcançando aquelas pessoas que nos parecem improváveis, né, mas que Deus precisa de alguém que seja instrumento dele para alcançar aquela vida, né. E aí eu trago essa reflexão para mim e para vocês, né. Estamos sendo missionário por onde vamos, estamos sendo missionários na nossa casa, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares, estamos sendo missionários na nossa faculdade, no nosso trabalho, né, estamos refletindo o Senhor, o nosso Deus, né, estamos refletindo a sua misericórdia, o seu amor. Estamos fazendo com excelência, porque a primeira coisa, que rúbia faz é ficar emburrada, né, e é isso que diz a palavra, né, é isso que é a estratégia que ele coloca para a gente guerrear, ou é para a gente quebrar o nosso orgulho e arrogância, né, e para a gente servir com excelência como serviu aquela menina, uma menina, não era uma moça, não era uma mulher, não era uma adulta, não era uma senhora, era uma menina. Né, mas ela sabia quem ela era, e ela servia aonde ela estava com excelência, e com amor, e com misericórdia, né. E estamos sendo isso aqui mesmo na congregação, né. Qual é o nosso campo missionário? "Ah, irmã, eu queria ir para a África. Ah, irmã, eu queria ir para a Europa. Ah, irmã, eu queria ir para Amazonas", enquanto sua casa precisa, né, que você seja essa missionária, enquanto sua família precisa, né, enquanto a família do meu marido precisa que eu seja essa missionária, né, e a gente está aqui pronta, pronta para apontar, né, e não ser a missionária, e não ser usada por Deus, né, por obediência, né, e Deus nos colocou no local errado, não é nesse emprego, né, esse emprego, que me sufoca, esse emprego que não me deixa ler a palavra, esse emprego que eu não posso dizer que eu sou cristã. Não precisa, irmã. A gente a gente pode dizer pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, né, pela aquele abraço acolhedor quando o outro está com um problema, né, pela aquela oração que a gente faz pelo outro, que não precisa nem ser dita, pode ser feita uma oração em silenciosa, né. Então, a gente está sendo usada como missionária que a gente quer, ou que o Deus quer que a gente seja, estamos sendo a Bíblia que muitas pessoas não leem, que muitas pessoas não sabem, né, ou é mais fácil dizer para o outro: "Não vai brincar carnaval que é a festa do inimigo, que é a festa do demônio", né. Será que não é hora da gente colocar o joelho em terra,
né, o joelho no chão, interceder, né, pela nossa nação, que é tão conhecida no mundo pelo carnaval, pela liberação de tudo nesses 4 que, infelizmente, aqui na minha cidade não vão ser 4 dias, vai ser uma semana completa, porque a partir de sexta-feira já foi decretado o carnaval, né, e até a outra sexta-feira. Então, a gente tem muito campo missionário para fazer, a gente tem muito campo missionário para trabalhar, né. O Brasil é conhecido pelo futebol, o Brasil é conhecido pelas mulheres bonitas, pelas mulheres fáceis, pela prostituição, pela cachaça, mas e cadê os profetas de Deus? Cadê as missionárias de Deus? Cadê aquelas que pagam um preço, né? Então que essa semana, né, a gente seja realmente aquele crente, aquele pequeno cristão, aquele que reflete a imagem, que não está aqui para julgar e dizer: "Tu vai para o inferno", mas dizer: "Eu conheço um Deus que te resgata como me resgatou. Eu conheço um Deus que te salva como me salvou. Eu conheço um Deus que te ama desde o ventre da tua mãe. Eu conheço um Deus que conhece os fios do teu cabelo, as células do teu corpo. E é esse Deus que eu sirvo. E esse Deus que eu quero refletir hoje e todos os dias. Que o Senhor nos gaste nas várias missões que Ele tem nos dado. Que o Senhor nos gaste, né, por onde quer que Ele nos coloque, aonde quer que Ele nos coloque, que o Senhor nos gaste e que possamos ser deixadas ser gastadas, ser usadas por esse Deus de bondade, de amor e de misericórdia. Então, irmã, missões é sim para mim e para você. Missões aonde quer que Deus nos coloque. E eu já disse aqui na congregação, e tem um livro que eu amo, que eu li, inclusive também tem um filme, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu creio que é isso. Eu sou péssima para título, mas é isso, né. No seu lugar, né, ou melhor, se você fosse Jesus, o que que ele iria fazer? E é isso que eu coloco para deixo aqui para vocês refletirem. Qualquer que seja a situação, onde quer que ele nos colocou, o que faria Jesus no nosso lugar? Amém, irmãs? Que Ele derrame de graça e misericórdia nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém, amém e amém.